Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir a isso no YouTube, mas estamos aqui para mais um encontro do Clube de Leitura do Pacote, desta vez para a gente conversar sobre o livro enviado em agosto de 2021, do português João Reis, que está aqui com a gente também, vai tirar dúvida, vai bater um papo, não tanto sobre o livro como sobre o ofício de tradutor, né, João? E eu vou ter algumas perguntinhas para te fazer, mas só apresentando aqui o João Reis que está conosco. Antes de mais nada, eu sou Rafael Caneca, para quem não conhece. Para quem conhece, eu também continuo sendo Rafael Caneca. Mas o João Reis, ele nasceu em Vila Nova de Gaia, em 1985. Atualmente, tradutor literário, especialista em línguas nórdicas, tendo traduzido para português livros de Knut Hamsun, A Fome, se eu não me engano, o nome do livro, né? Aldor Laxness e August Strindberg. É autor também de Quando Servi Gil Vicente, A Avó e a Neve Russa, e A Devastação do Silêncio, que foi semifinalista do Oceano de 2019. A Noiva do Tradutor foi a sua primeira obra a chegar ao público brasileiro. Então, João, seja bem-vindo, fale sobre você um pouco, se apresente para quem não o conhece pessoalmente, porque a obra eu acredito que já conhecem, mas o microfone está aberto. Obrigado e bom dia a todos, aqui é boa tarde. Pronto, mais ou menos isso que o Rafael disse resume mais ou menos o meu percurso, um resumo mesmo muito curto. Sou escritor e tradutor, tenho 36 anos, sou português, já residi noutros países europeus, Noruega, Suécia, Reino Unido, e vivo atualmente como tradutor. Tenho a minha profissão não só tradutor literário, também faço traduções técnicas, mas sobretudo tradutor literário, e é nisso que me tenho especializado ao longo dos anos. Já sou tradutor há 11, 12 anos e comecei a publicar enquanto autor em 2015. Portanto, A Noiva do Tradutor, que é o livro que vocês leram e que saiu pela DBA no Brasil no ano passado. Entretanto, também já foi reeditado em Portugal e tenho, além dos livros que o Rafael já referiu, né, que estavam na minha biografia, este ano também já editei mais um, em português. E tenho sido algumas traduções de livros meus. O Novo Tradutor está traduzido também, além da edição no Brasil, também está traduzido em inglês nos Estados Unidos. E também saiu recentemente na Geórgia e na Sérvia. Também é muito recente, saiu este mês também. E há alguns planos para sair também ser traduzido em francês, possivelmente, e mais, talvez, não sei, italiano, ainda não é certo. De forma resumida é mais ou menos isso. Eu vou escrevendo, pronto, tinha um livro preparado em português, sairá talvez em abril, já está escrito. E no meu dia-a-dia vivo, obviamente, tiro algum tempo para a escrita, mas escrita e todos os outros afazeres e leituras, obviamente, mas vivo da tradução. Tem o ofício da tradução também, né, que é um pouco complicado, como diz o protagonista aqui do livro. Sim. Se estar a entrar em muitos pormenores, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica sobre tradução, sobre o ofício, sobre a tradução em si, ou sobre o que é ser tradutor, pode-me fazer à vontade, que eu falo sobre isso. Já tenho falado várias vezes sobre isso. Mas sim, é uma profissão, tem alguns problemas inerentes à profissão em si, de tradutor, e neste caso é específico em Portugal, porque a realidade varia um pouco. A realidade de um colega brasileiro não é exatamente igual à minha, de um colega americano também não é igual à minha, um colega sueco ou alemão também não é. Portanto, há algumas especificidades próprias de ser tradutor literário, nomeadamente porque também há muitas diferenças entre ser tradutor técnico e tradutor literário. A começar desde logo pelo facto do tradutor literário ser muito mais mal pago do que o tradutor técnico. Por isso há poucos colegas, há poucos colegas, não sei, no Brasil, obviamente há mais, vocês têm um mercado muito maior, e mesmo na questão de traduções escandinavas, vocês têm
alguns colegas que têm trabalhado de forma interessante, e aqui nós não somos muitos. Por exemplo, aqui em Portugal, né, em português de Portugal, não há muitos tradutores destas línguas. Eu sou praticamente o único. Por exemplo, o islandês foi o único durante muitos anos, agora há um colega que talvez comece a traduzir. Havia uns colegas no Brasil, aliás, pelo menos uma tradução minha do islandês foi publicada aí no Brasil, com adaptação ao português do Brasil. Paraíso e Inferno, acho que está publicado pela Companhia das Letras. Sim, acho que sim. Portanto, não é uma área de mercado em que não temos muitos colegas, não é? Portanto, não há muito uma profissão solitária. E depois há toda aquela questão de problemas que muitas vezes são inerentes ao próprio país, outros que derivam do facto de ser uma profissão chamada freelancer, não é? Como nós não temos um empregador fixo, temos de aceitar mais ou menos serviços conforme o cliente. E pronto, há clientes bons, há clientes maus, como em várias áreas, não será só na tradução. Não sei se alguém aqui é freelancer ou trabalha como freelancer, mas acontecerá o mesmo com designers, com ilustradores, etc. Depois há algumas especificidades que são muito próprias de Portugal, e algumas, se calhar, já terão notado no livro, porque o livro, obviamente, é fabulação, é ficção, mas parte de alguns factos, usa alguns factos verídicos para cimentar, digamos assim, a narrativa. Não sei se o Rafael queria uma questão mais específica em relação à tradução, ou se alguém tem alguma coisa assim mais específica a perguntar. Não, na verdade... Também que eu posso começar a falar e depois estou aqui até 5 horas a falar sobre isso, não é? Também não queria estar a amassar, não queria estar a amassar-vos com isso. Não sei se alguém tem alguma... Teve a ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Na verdade, assim, só introduzindo para quem chegou depois, para quem vai chegar vendo o vídeo no YouTube, a gente está conversando sobre o livro A Noiva do Tradutor, que é a história, aí falando história bem resumida, é a história de um tradutor cuja noiva o abandonou para ir embora para outro país. Pronto, e ele é um cara bem ranzinza e ele passa o livro reclamando e falando Kartoffler, Kartoffler, Kartoffler. Mas, João, eu queria te perguntar, porque assim, no teu relato agora eu já vi que matou uma das perguntas que eu ia fazer, que é justamente, eu vejo muito traço autobiográfico mesmo nessa obra. Quando tu falaste do ofício do tradutor e tal, e que não é bem pago nem aqui no Brasil, nem em Portugal, e eu acredito que em nenhum lugar do mundo, tem uma citação logo no começo do livro, que aí eu vejo muito da tua fala enquanto autor também, que é assim, não há respeito pelo trabalho de um homem. Não, traduzir não é trabalho de pessoa séria. Afinal, por que é que me pagam para escrever uns gatafunhos, verter na nossa nobre língua cartas comerciais, faturas, obras literárias do maior calibre? E eu acho que tem muito dessa reclamação do tradutor que não tem nome, né, ao longo do livro. Sim, esse excerto pode funcionar como um resumo daquilo que é a visão do tradutor e daquilo que ele nos impõe na sua narrativa, neste caso muito desta forma precipitada, porque a narrativa prolonga-se por cerca de um dia, pouco mais que um dia e meio, não chega a 2 dias completos. Portanto, é toda uma visão do mundo, e aliás é uma visão que não só em relação à profissão de tradutor, mas no fundo um pouco todas as profissões que estão relacionadas no mundo atual com aquilo que se chamam as ciências sociais, as ciências humanas, neste caso que se incluem as línguas e as letras, as literaturas, etc., face àquilo que é tido como as ciências naturais, as ciências físico-matemáticas, biologias, etc., químicas. Portanto, há uma certa depreciação que já começou, eu diria, finais do século XIX, mas sobretudo início do século XX, em que todas as profissões e todas essas ciências ditas naturais têm um estatuto que as ciências ditas sociais, as pessoas, não sei se aqui alguém trabalha também na área de letras, ou etc., um estatuto que foi sendo perdido
face ao domínio das ciências, nomeadamente a física, a matemática, etc., nas nossas vidas e na tecnologia e naquilo que é tido. Por isso, repararem, quando pensam num gênio da humanidade, hoje em dia pensam necessariamente num gênio da área da física ou matemática, não pensam num gênio da área das letras, embora haja capacidades diferentes para cada área, não é? Portanto, um gênio, eu conheço muitas pessoas da área, que aliás eu também estudei veterinária, portanto andei nas ciências naturais, conheço pessoas que são muito boas nessa área, por exemplo, não conseguem escrever uma frase na própria língua, não é? Sem dar 10 ou 20 euros. Portanto, há vários conhecimentos e hoje em dia, e aliás isto já começou no início do século XX, há quase que uma desvalorização de um certo campo de conhecimento. Portanto, quando trabalhamos nestas áreas, eu sinto, obviamente, e há algo de autobiográfico, sinto que há muitas vezes um desrespeito pelo nosso trabalho, como se fosse algo que chegas aí, abres o computador e escreves, qualquer pessoa faz isso, mas não é bem assim, não é? Todas estas profissões têm, aliás, até nos causam doenças profissionais, a minha coluna que eu diga, não é? Tenho dores horríveis por vezes. Há toda essa desvalorização e, portanto, isto é quase um grito de revolta do tradutor e um descontentamento que já está intrínseco à própria personalidade. Eu acho que a Bárbara quer fazer uma pergunta. Se calhar podemos, sim. Eu ia falar alguma coisa, esse negócio da mente é uma coisa horrível, que eu acabei esquecendo. Então, acho que eu vou abrir primeiro para a Bárbara, depois, quando eu lembrar, eu falo. Mas, lembrando, quem quiser falar, pode levantar a mão, ou pode mandar aqui no chat, que eu leio, ou eu abro depois a voz para a pessoa ler, que a Ju já me mandou uma pergunta para eu te mandar também, mas eu vou primeiro para a Bárbara, depois para a Ju, e em algum momento da vida eu vou lembrar o que eu ia falar. Tá? Bom dia, né? Boa tarde para você aí. Meu nome é Bárbara. Eu, na verdade, tenho 3 perguntas, porque era uma só, mas aí você foi falando, foi aumentando. Uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa parte que o Rafa citou é essa relação de como o tradutor no livro se vê muito em relação a essa obra, né? Não é algo que ele cria, ele parte já de algo que existe. E é muito comum a gente ter na literatura narradores, protagonistas que não têm nome. Mas eu fiquei me perguntando sobre essa relação do tradutor não ter nome e essa relação do próprio objeto livro. Eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil é muito raro, por exemplo, o tradutor estar na capa. Tem 2 ou 3 editoras que fazem isso aqui. E aí eu também queria saber se tem um pouquinho dessa questão do apagamento do tradutor, esse fator dele não ter nome. E queria perguntar também, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, é que, por exemplo, você está traduzido na Suécia e não na Espanha, que é, por exemplo, uma língua muito mais próxima, geograficamente muito mais próxima de Portugal, e eu queria saber o quanto essa sua relação com a tradução das línguas nórdicas influencia de alguma forma a sua literatura e que ela faz um contato maior, por exemplo, na Suécia do que na Espanha, que é mais próximo. E tinha mais uma pergunta que eu queria fazer, mas eu também esqueci, igual o Rafa, então eu volto depois. Mas obrigada. Sim. Não, mas eu lembrei. A tua primeira pergunta, Bárbara, foi exatamente o que eu ia falar. Do protagonista não ter nome. Eu acho que tem justamente essa relação do apagamento do tradutor, né? Porque todas as outras personagens têm nome, menos ele. Que é como o tradutor, muitas vezes é visto uma pessoa, como falaste, não vai na capa, ninguém fala sobre tradutores. Então, era só complementando, João, da sua resposta. Ok, eu vou tentar responder às perguntas da Bárbara, tentar não me esquecer nenhuma, mas se me esquecer, voltei a lembrar. Portanto, começando pela mais fácil de responder, a questão do nome do tradutor na capa, em Portugal é como no Brasil. Há 2, 3 editoras que usam o nome na capa. Eu, por exemplo, já traduzi mais de 70 livros aqui em Portugal e o meu nome surgirá na capa de 3, 4 no máximo, desde 70, mais de 70. Embora por vezes quando publicitam o livro, publicitam que é traduzido do original, norueguês, sueco, etc., por João Reis. Mas na capa é muito raro aparecer. Portanto, acho que é um problema geral, tanto aqui como no Brasil e em outros países, acho que há esse apagamento do tradutor. Aliás, é isso que torna também parte da profissão um pouco ingrata,
porque normalmente quando o leitor está a ler o livro e gosta do livro, não se lembra do tradutor. Portanto, o autor é muito bom, ou o autor é muito boa, e, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que não gostam do livro, ou ficam desiludidos com o livro e dizem a tradução deve estar má. Põem mais pressa em causa a tradução do que propriamente o original do livro. O original, a língua em que está escrita originalmente. Portanto, o que acontece é que às vezes pronto, o livro pode ser bom ou mau conforme que a pessoa considerar, mas não tem nada a ver com a tradução. Há más traduções, é um facto. Há traduções que de facto estragam o livro, e há autores que eu acho que foram traduzidos, por exemplo, em Portugal, dada a forma como foram traduzidos, para mim estragaram o autor na língua, e quando eu li posteriormente no original achei que era muito diferente do tom que era dado ao autor do que ele é no original. Portanto, a tradução é muito importante nesse aspecto, por isso é que é considerada equiparada à produção de uma obra literária. Portanto, deveríamos ter em Portugal, não vou estar a entrar por aí, mas o tradutor devia ter direitos sobre a sua tradução. Agora, em Portugal não temos, porque é um caso muito específico, a editora é que fica, portanto, mas geralmente, no mundo inteiro, o tradutor tem os direitos sobre aquela tradução, porque é um texto. Por exemplo, imaginemos, traduzi um livro de Knut Hamsun, Frutos da Terra. Se um colega meu traduzir do norueguês o mesmo livro, vai sair totalmente diferente, não é? Portanto, vocês têm noção disto. Portanto, sim, há um apagamento do tradutor, e normalmente só se lembra do tradutor ou da tradutora, neste caso, quando a tradução é má, ou quando não gostaram do livro, ou quando tem alguma crítica a fazer. Normalmente é raríssimo ver alguém, mas em Portugal, acho que no mundo anglófono há um pouco mais dessa noção, também há mais leitores. No Brasil não estou certo, mas creio que talvez haja um pouco mais de atenção a isso do que em Portugal até, pelo que me tenha percebido. Em relação à tradução, muitas vezes, quando há mais do que uma edição do mesmo livro, por exemplo, livros clássicos ou livros já em domínio público, por exemplo, autores russos, nós aqui em Portugal às vezes temos 2 e 3 traduções do Idiota, Dostoiévski, portanto, mesmo feitas a partir do russo, já temos mais do que uma. E eu, enquanto leitor, procuro as traduções que me dizem mais, ou os tradutores que eu já conheço, que acho que são melhores, mas o que eu creio é que 99% dos leitores, neste caso referindo-me a Portugal, mas creio que em geral, no mundo inteiro, muitos leitores ainda estarão assim, embora em certos países essa porcentagem seja menor, obviamente, mas acho que grande parte compra mais pressa pela capa do que pela tradução. Portanto, não é uma tradução, e eu acho que isto é um sentimento geral, mundial. Há um apagamento do tradutor, não há muitas pessoas que valorizem. Normalmente é valorizado mais a nível académico ou dentro do próprio meio literário. O público em geral vai havendo mais alguma noção acerca disso, mas continua a ser uma minoria. Portanto, a maior parte das pessoas não se preocupa obviamente com a tradução. Portanto, há esse apagamento. O tradutor ou não existe na capa, ou existe nomezinho na ficha técnica. Por vezes, por exemplo, mesmo os revisores, também é outro caso. Em Portugal, muitas vezes nem sequer aparecem. O nome eu não sei quem é que reviu o livro. Portanto, após o tradutor, passa pelo revisor, e eu não sei quem é que reviu, mesmo as minhas próprias traduções, vou ser sincero. Não sei quem é que as leu a seguir a mim. Portanto, há todo esse apagamento. Portanto, o tradutor acha-se, neste caso o nosso protagonista, o nosso tradutor, obviamente é alguém que não tem nome, com que as pessoas poderão mais ou menos identificar, e lá está, é um tradutor, é alguém que faz um serviço para o qual é pago ou não é pago, mas que para quem quase só se lembram, de quem só se lembram para fazer aquele serviço. Portanto, eu acho que também, aliás, é também um dos problemas da humanidade, é que nós somos quase aquilo que fazemos, ou querem nos fazer crer que nós somos aquilo que nós fazemos, quase como se fôssemos resumidos a uma ocupação. Por exemplo, por isso é que algumas ocupações
têm mais estatuto social do que outras e as pessoas acham que são mais importantes, ou certas pessoas acham que aquela pessoa é mais importante porque é médica do que alguém que é faxineira, percebem? Querem-nos atribuir quase aquela noção neoliberal ou capitalista ou de produção que já vem sendo criada desde a Revolução Industrial, em que nós somos aquilo que fazemos. Portanto, uma pessoa, por exemplo, quase um desempregado hoje em dia, alguém que quase não tem existência, não tem utilidade para a sociedade, portanto é posto de lado. Portanto, o tradutor, no fundo, e esse tradutor em específico, é alguém que também que se vê um pouco como isso, como esse produto da sociedade. Portanto, eu sou o tradutor, existo na medida em que estou a traduzir aquele livro, em que preciso de um livro para aquela tradução, e fora isso não existe. Nem sequer se preocupa se eu estou a passar fome, ou se morro, ou se é isso. Eu acho que nesse sentido, sejamos ou não tradutores, todos nós nos podemos sentir um pouco como esse tradutor, porque já terão sentido, infelizmente, se calhar isso na vossa vida. Eu agora não sei se me falta responder alguma coisa do que a Bárbara, porque eu tentei interligar um pouco as questões, mas não sei se falta responder alguma coisa. Acho que a questão da influência da literatura nórdica. Ok, exatamente, essa questão da influência. Sim, curiosamente, houve uma editora espanhola que me falou, possivelmente, para traduzir A Noiva do Tradutor, curiosamente. Mas sim, assim, em relação a Portugal e Espanha, há vários fatores. Não só há o da minha literatura, o meu estilo, mas depois há fatores históricos, sociais, portanto, há rivalidade de séculos, que hoje em dia já não é rivalidade, há rivalidade comercial, ok? Embora, nesse sentido, os espanhóis venceram-nos como não venceram militarmente, não é? Temos cadeias de supermercados espanholas, temos bancos espanhóis, pronto. Obviamente que em termos de população e de poder da língua, os espanhóis têm mais poder do que Portugal, obviamente, não é? E a população é 4 vezes superior à nossa, e não há uma grande atenção a Portugal. A maior parte dos espanhóis vêm a Portugal para passar férias, passar uns dias, há certas épocas do ano em que vêm muitos espanhóis, portanto, não há um grande interesse pela cultura portuguesa em Espanha, começa logo por aí, portanto, não há, mesmo colegas meus que são relativamente mais famosos em Portugal, não têm grande impacto em Espanha. Há algumas traduções, e aliás, quer dizer, não é bem igual, há mais alguns autores espanhóis que têm sucesso em Portugal, sim, mais do que portugueses em Espanha. Em relação ao estilo, sim, isso que a Bárbara referiu aplica-se no meu caso, porque obviamente que eu sou português, não é? Ter alguma coisa de facto de ser português, culturalmente sou português, mas como traduzo e vivo com línguas germânicas setentrionais, não é? Eu trabalho com estas línguas e leio muito destas línguas e culturalmente, lá está, também morei e trabalhei na Suécia e na Noruega e me sinto bem lá, há algumas partes da minha personalidade que se dão até melhor lá do que em Portugal. Obviamente que há algo no estilo que reflete essa influência germânica. Acho que o meu estilo, comparado com aquilo que é o geral, obviamente não são todos, mas aquilo que é a prática geral hoje em dia em Portugal, que é um estilo mais lírico, mais floreado, eu acho que por vezes se perde demasiado floreado. O meu estilo é mais seco, é mais centro-europeu, norte-europeu. Portanto, acaba por haver, se calhar, mais interesse, por vezes, nesses países do que países como Portugal ou Espanha, assim, creio que sim. Aliás, há uma situação curiosa que em 2019 eu, isto ainda antes da pandemia, ainda se podia circular mais à vontade, mas fui à Alemanha a convite do Instituto Camões, que é um instituto português, um dos institutos portugueses que promove a língua e a literatura. E fui a Berlim e a Hamburgo falar a leitores portugueses sobre um dos meus livros, que é o terceiro livro, que aliás foi o tal que foi semifinalista do Oceanos, como disse o Rafael, que é a Devastação do Silêncio. Para o ano sairá em inglês, mas não tem previsão de saída no Brasil. E as leituras, tinha lá algumas leituras que eram alemãs mesmo, alemãs, e que falavam
português. Aliás, uma delas ou duas até eram tradutoras de português para alemão. E, portanto, leram o meu livro e disseram que o meu estilo era muito alemão, era mais alemão do que português. Portanto, é um indicador de que, sim, acaba por beber um pouco essa influência, não só escandinava, mas também do centro europeu, muito literatura alemã, língua alemã, austríaca. Aliás, uma das minhas maiores influências é Thomas Bernhard, que é um autor austríaco. Pelo menos uma daquelas influências diretas que eu sinto no meu trabalho, tenho outras que já referi, outras que nem terei bem consciência, mas essa é uma delas. E, portanto, sim, acaba por haver, por vezes, como há um estilo influencia, exatamente, Thomas Bernhard. Como o estilo influencia as nossas influências, o nosso gosto influencia, acaba por haver uma certa influência. Assim, há muitas pessoas que consideram que o meu estilo não é o típico português em termos literários. Eu acho que por mais que os alemães tenham dito que o seu estilo ali é mais alemão do que português, eu acho que a literatura portuguesa ela tem principalmente na construção mesmo da história, da linguagem, ela tem uma característica bem peculiar. Assim, quando você pega um livro escrito em português de Portugal e outro escrito em português brasileiro, né, a gente consegue identificar o português de Portugal. Porque por mais que a gente esteja falando sobre uma história de uma personagem ranzinza, amargurada e tal, é construído com uma poesia tão característica da língua portuguesa mesmo, das construções, que dá para a gente identificar. E aí, falando mais um pouquinho sobre o ofício de tradutor, a Juliana pediu para eu te perguntar sobre isso de ser tradutor e escrever um livro com tanta sinceridade sobre este ofício. Aí ela pergunta, como o mercado se volta para você como profissional, por exemplo? Porque, assim, como eu falei antes, você se derramou tanto, tem tantas coisas autobiográficas da reclamação do tradutor protagonista, que o mercado enxergou isso como o tradutor escritor. É assim, a minha relação com Portugal e com o meio literário em Portugal é um pouco conflituosa. Não, é assim, eu dou melhor com colegas estrangeiros, inclusive brasileiros, do que com portugueses. Aqui, aliás, como aqui há recentemente a dobrado cá o Gresic, não sei se conhecem uma autora croata, é croata, mas ela renegou quase, não sei se está traduzido no Brasil, provavelmente está. Renovou quase a nacionalidade após o fim da Jugoslávia e está radicada em Amsterdão. Dizia que o ideal é sair da nossa pátria porque há algo de perigoso em estar na nossa terra natal. E assim, a minha relação é um pouco conflituosa desde sempre porque eu sou digamos que eu não sou um escritor muito corporativista no sentido de proteger a classe de críticas. Assim, quando gosto de um autor ou de obras, sou o primeiro a elogiá-lo, como as pessoas até vão nas minhas redes sociais, etc. E até aconselhar livros a editores de outros países, que já aconteceu e já consegui edições sem ganhar nada com isso. Mas assim, quando não gosto ou quando vejo algo mal, também digo e também critico. Portanto, isso não é muito bem aceito em Portugal, porque é um país que tem... Não, há países que não sei o caso específico do Brasil, mas há países, por exemplo, europeus, que isso é mais bem aceito. Por exemplo, o caso de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, se ler no livro dele, ele insulta do piorio à Áustria e os austríacos. Eles mesmo assim deliravam com o homem, davam prémios, ele chamava do piorio os austríacos, que eram atrasados mentais, que era a pior coisa que podia haver, era o cúmulo da estupidez do mundo, portanto, não, isso em Portugal não seria muito bem aceito, porque não há muito esse espaço para digamos, autocrítica. Aliás, é uma coisa curiosa, porque, aliás, agora hoje em dia nós temos muitos brasileiros a morar cá em Portugal e creio que sofrem um pouco com isso, que é se alguém for estrangeiro não pode criticar Portugal. Vai para a tua terra, assim do género.
Se for português, se estás mal, vai-te embora, vai para outro sítio. Ok, portanto, ninguém chega a perceber muito bem quem é que pode criticar Portugal. Não são os de fora, também não são os de dentro. Portanto, sem crítica, não há desenvolvimento, não há construção, portanto, não há melhoria do que está mal. E, portanto, eu acho que todos os países, aqueles países que são tidos como mais avançados ou mais desenvolvidos, seja qual for o conceito, se é económico, se é cultural, se é socialmente, passaram por momentos de reflexão e de crítica profunda. E eu acho que em Portugal isso nunca aconteceu, porque nós tivemos, né, nós vínhamos uma monarquia desde a Idade Média, né, desde a fundação, uma monarquia fechada, catolicismo, população pouco letrada, portanto, na Suécia em 1600 e pouco já tinham menos analfabetos que Portugal no século XX, né? Portanto, há que ter noção disso. O próprio catolicismo, face ao luteranismo, que abriu o conhecimento, as pessoas liam a Bíblia, aqui o catolicismo era reservado, até, aliás, os meus pais nasceram em 56 e não viram missa em latim em Portugal. A missa era dada em latim, não é? Portanto, era aquela palavra, mesmo o acesso à Bíblia, que era o livro dos livros, era retido por poucos, portanto, o conhecimento não devia ser espalhado. Portanto, nós partimos com esse problema, já muito atrás, nunca houve essa abertura. Com o estabelecimento da República, com o fim da monarquia em 1910, criou-se a chamada Primeira República, em Portugal, que era laica, que se dizia laica, portanto quebrou os laços do Estado com a Igreja Católica e criou um sistema de ensino público universal, digamos assim, a que todos poderiam aceder, porque antigamente estava nas mãos da Igreja, digamos assim. E, portanto, houve aí uma tendência, uma pequena abertura, mas o que é que acontece? A Primeira República durou poucos anos, portanto, foi estabelecida em 1910, em 1906, depois 28 tivemos o golpe militar, estabeleceu-se inicialmente durante poucos anos uma ditadura militar, e que deu origem ao Estado Novo, que esteve em Portugal, a governar Portugal até 74. Portanto, a democracia foi implementada em 74, foi a maior, no século XX foi a ditadura mais longa na Europa, portanto já tenho noção disto, uma ditadura fechada, tínhamos altos índices de imigração, sobretudo para a França, portanto a ideia de Salazar, já terão ouvido falar, o nosso ditador era manter o povo inculto, pobre, etc. E, portanto, havia uma elite que tinha acesso à cultura e à educação, sobretudo em Porto e Lisboa, e ainda tínhamos as colónias em África, depois houve a guerra do chamado ultramar, Angola, Moçambique, etc. Guiné. Portanto, nunca fui um povo que tivesse abertura para esse tipo de crítica, até porque para haver essa crítica tem que haver um número suficiente de massa crítica, portanto, de leitores, pessoas com informação. Isto não quer dizer que tenham de ser doutores ou mestres disso ou daquilo. Não havia capacidade sequer para isso. Portanto, as pessoas tinham uma vida de subsistência, procuravam sobreviver, portanto, nunca houve essa abertura. Pronto, isto só para fazer, eu já estou a fazer se calhar demasiado longa esta contextualização histórica, mas pronto, isto só para referir que, como não há muito essa abertura e continua a não haver, e o meio literário em Portugal continua a ser muito elitista no género de... Já me disseram algo como do género que eu não era filho ou não era neto de escritores, não sei o quê, portanto não tinha direito a escrever. Isto ouvi-eu há pouco tempo, porque nós em Portugal temos um é neto deste, um é neto daquele, portanto é um meio ainda muito fechado. Portanto, tudo que seja uma crítica ao estado da situação é vista como uma crítica a esse estatuto que é mantido por uma minoria. Portanto, essa minoria, obviamente, não quer deixar de ter esse estatuto ou ter esse privilégio. Portanto, nunca foi muito bem aceito. Portanto, eu, em geral, não sou muito bem visto. Agora, em relação a consequências no meu trabalho como tradutor, não houve, porque é muito simples, porque como eu nunca cheguei a lado nenhum por intervenção ou por ter amigos, mas porque trabalho e porque estudei, etc.,
é difícil perder o trabalho, porque na verdade eles chamam porque precisam de mim. Há editores com quem eu, de facto, há editores com quem me dou bem, há outros editores com que tive, um ou dois com que tive problemas, há também problemas de pagamentos e outras questões mais técnicas que não vou estar aqui a entrar. E, por exemplo, este ano um deles veio ter comigo porque não arranjava tradutor dinamarquês para um livro muito volumoso. Eu fiz o meu preço, ele teve de aceitar. Portanto, é assim, é jogar um pouco com isso, não é? Obviamente que não é fácil ir-se contra a corrente, nem em Portugal nem lá nenhum, não é? Portanto, há a cultura do consenso. Hoje em dia a cultura mundial é a cultura do consenso. Portanto, uma pessoa dizer que não gosta de uma coisa que toda a gente gosta é difícil, porque põe-te de parte, porque és aquilo, se não gostas é porque és criticar, ou porque és invejoso, ou etc. Portanto, não, é muito difícil, mas no sentido obviamente, este caso da Noiva do Trator, como lida e aliás, assenta alguma ou duas personagens que são baseadas em pessoas verídicas e que colegas meus se riram muito porque reconheceram aquelas pessoas, porque, aliás, há um ou outro episódio que aconteceu, por exemplo, aquela questão do editor pedir para mudar rios e lagos, etc. Portanto, isso é baseado na realidade. Já me aconteceu. Portanto, só para verem. Porque eu só fiz com pessoas que disseram, é engraçado, ali uma parte de população que o editor, não, isso aconteceu mesmo. Isso não é ficção, isso é real. Portanto, obviamente é difícil, eu não sou muito bem visto em alguns desses círculos, mas também não me preocupo muito porque é a minha postura e mantenho, não é, dentro dos possíveis. Portanto, também se não quiserem trabalhar comigo, eu vou trabalhar para outro sítio. Portanto, já fiz outro, não estou muito preocupado com isso. Eu estou a trabalhar neste meio também é muito porque gosto de livros, não é por me pagarem muito melhor, porque e se for trabalhar para a Suécia, para a Noruega, em qualquer sítio ganho o triplo, não é? Eu vou ser sincero. Eu acho que o João Pedro quer fazer uma... Ele quer, só complementando aí o que tu falaste, essa questão da mudança que às vezes o editor pede, né? Tem um livro claro que não é tradutor, não é relação do tradutor, mas é a relação da edição mesmo da obra, da redação, que é um livro do Saramago, se não me engano, é o Memorial do Convento. Eu acho que é o Memorial do Convento, em que ele decide mudar a história botando só um não. E se no lugar de tivesse acontecido tal coisa, botasse um não. Aí fica todo mundo, mas por quê? Não, porque eu estou querendo escrever desse jeito. Então, toda a história muda só pela simples inserção de um não, né? Então, eu acho que é Memorial do Convento. Não, a história do Cerco de Lisboa. É a história do Cerco de Lisboa. A história do Cerco de Lisboa, corrigindo. Curiosamente, agora que o Rafael falou disso, o Saramago, talvez não tenha noção, o Saramago começou por ser tradutor. Eu tenho algumas traduções antigas dele dos anos 50, 60, havia uma editora que era a Estúdios Cor, em Portugal, ainda do tempo da ditadura, lá está. E ele traduzia, aliás, até chegou a traduzir autores suecos, etc., do francês, não diretamente. Eu até tenho, agora não aqui comigo, mas tenho algumas traduções que foram feitas por Saramago. Portanto, aliás, eu cheguei a falar há uns tempos com a Pilar, a mulher dele, acerca dessa questão para um trabalho e pronto, ele também não ficou muito bem impressionado. Já na altura não ficou muito bem impressionado. E, claro, também, obviamente, a partir do momento em que começou a escrever e a ganhar a vida como escritor, abandonou a tradução. Portanto, não fez da tradução, neste caso, e segundo falei com a esposa, usou a tradução como um meio de subsistência, como qualquer outro. Não fez um cavalo de batalha da tradução. Mas eu só fiz esta parte porque achei interessante referir-se a Saramago, porque também começou como tradutor. Agora, se calhar, a pergunta do João Pedro já está ali há algum tempo à espera. Eu tenho uma pergunta, mas se você quiser terminar alguma coisa... Não, força, sim. Não, eu achei interessante você falando aí do contexto, dando contexto, né, de Portugal, porque uma das minhas dúvidas, lendo o livro, era em que momento histórico se passa, né?
Não fica muito claro. Sim, E é aí, propositadamente não, claro, mas eu posso dizer qual é a época em que pensei. A época seria fim da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos 1920, não muito depois do fim da Primeira Guerra Mundial. legal, porque aí tem menções depois, né, quando a crise financeira, né, uma dificuldade econômica ali, quando ele vai Sim, também já comprar a estava em crise. casa. Portugal está em crise desde que foi fundado, basicamente. Pois é, aí tu traz essa questão da Portugal está crise, sempre em né? crise. Portugal, A aliás, gente nós sempre até. está ouvindo que Sim, Portugal está em crise está financeira, sempre em então foi... crise. Não, já é normal, já é normal. Aliás, acho que a parte dos descobrimentos, chamados descobrimentos portugueses, a expansão portuguesa, foi criado porque nós estamos sempre em crise. Sempre em crise. Portanto, as pessoas têm que ir para algum lado que não se aguenta. Não, há vários problemas. Portugal não é. Não sei se vocês já visitaram Portugal, mas devem ter alguma referência. Portugal é um país pequeno, não é? Um dos vossos estados é maior que Portugal, não é? Quase todos os vossos estados são maiores que Portugal, em termos de área. A população agora é de 10 milhões e está a diminuir. Ainda bem, felizmente. Está finalmente a diminuir. Mas, e temos alguns imigrantes, teremos 2 milhões, cerca de 4 milhões. Havia muitos em França, agora ultimamente é mais no Reino Unido, mas acho que há pelo menos 1 milhão de portugueses ou de filhos de portugueses em França, por exemplo, só em França. E obviamente que há portugueses espalhados pelo mundo inteiro, não é? Agora, até no Afeganistão sejam portugueses agora. Portanto, é um país que não tem muitos recursos económicos e energéticos, nunca teve, não porque tem um solo, metade do país é montanhosa, é mais verdejante, é a zona onde eu sou, é o norte, portanto dá alguma agricultura, portanto tem muita chuva, chegou a ser a segunda zona da Europa mais chuvosa. Hoje em dia já não é tanto, devido às alterações climáticas, mas o sul é muito seco, é quase deserto. E, portanto, é um país que nunca produziu o suficiente para sustentar a própria população, mesmo quando a população era menor, porque o que acontecia? Nós íamos buscar, nós, entre aspas, não era eu, não tem nada a ver com isso, mas os portugueses iam buscar as especiarias, a Índias, etc. E o que é que faziam? Trocavam por trigo francês. Portanto, daí está um problema de balança comercial. Ou seja, corria-se o risco, criava-se a frota, corria-se os riscos, e não vou falar das questões coloniais, etc. Portanto, temos aqui pano para magos, ainda por cima vocês são brasileiros, mas eu sou português, portanto, mas eu não tenho nada a ver com isso, atenção, eu não ganhei nada com isso, ainda hoje estou à espera dos dividendos da Índia, não recebi nada. Portanto, os portugueses criavam frota, iam por aí fora, tal, morriam muitos pelo caminho, não interessa, eram menos uns, portanto, vinham, traziam as especiarias, depois o ouro do Brasil, não é? Eu estou à espera que alguém diga, você roubou o nosso ouro, não sei o que, alguma coisa assim do género. Porque é um clássico dizerem que os portugueses roubaram o ouro. Mas, não, pronto, eu agora estou a brincar, mas é assim. Pronto, isto só para dizer que foi um país que nunca foi sustentável, porque é um país que não tem grandes recursos, não é? Portanto, a nível agrícola, metade do país não funciona. Depois não temos floresta, ao contrário de outros países, a Finlândia, Suécia, etc., que ganham muito com madeiras, nós não temos esse tipo de floresta. Quer dizer, temos floresta, há muita produção de pasta de papel, etc., mas não dá para esse tipo de exportação. Não tínhamos grandes recursos. Tínhamos ouro, mas os romanos roubaram-nos também, pronto, começou aí. Pronto, o Império Romano estabeleceu-se precisamente aqui onde é Portugal e levou todo o ouro e outros recursos, não temos algum wolframio, não temos grandes minérios e o que nós tínhamos era o Oceano Atlântico, que eu continuo a ser. Portanto, Portugal teve sempre um pouco voltado para o oceano, porque estamos aqui nos limites da Europa, nos confins, portanto, somos um país periférico, não temos acesso àquilo que a maioria tem no centro da Europa, portanto, estamos aqui deslocados, temos problemas de custo e não temos, lá está, nada, nenhum território que nos permita ter essa independência energética ou alimentar que já vem atrás. Daí é que vem essa questão da crise. E isto também estará patente no livro, que tendo sido criado, obviamente que isto, portanto, eu propositadamente não dei uma época ao livro, não estabeleci ali um ano
aliás, em nenhum dos meus livros eu digo é o ano X. Nenhum dos meus livros tem isso, embora algo nos meus restantes livros consiga-se retirar mais ou menos qual é o ano, por um motivo ou outro. Por dados históricos, consegue-se lá chegar mais ou menos. Mas criei mais ou menos o livro no fim da Primeira Guerra Mundial, ainda antes do estabelecimento da ditadura, que eu já referi antes nesta conversa. Proteicidade também, curiosamente, até já fui falando aí no Brasil, num artigo de jornal, que seria Lisboa, mas na verdade não é. A cidade não existe, a cidade eu criei ficticiamente, ok, é Portugal, eu não nomeio o país, consegue-se perceber que é Portugal, mas a cidade é um misto de cidades, portanto é um misto de Lisboa, com um misto do Porto, com um misto de cidades que não são portuguesas em que eu vivi, Gotemburgo, coisas assim, já, portanto eu criei uma cidade na minha mente que bem, não é incorreto, se as pessoas quiserem imaginar que é Lisboa, se isso facilitar a leitura, ou se isso surgir naturalmente ao leitor, não é por aí que vem o problema. Agora, se me perguntarem quanto ao autor se é Lisboa, não é. Portanto, é uma cidade que não existe. Tem Lisboa, contém Lisboa, mas também contém outras cidades. Portanto, a parte dos elétricos eu até pensei mais no Porto, porque por motivos familiares o meu bisavô conduzia elétricos no Porto, por exemplo. Mas não sei, sabia mais alguma questão do João Pedro? Ou se eu respondi, ou se... A cena Não, final, vi agora não aqui tem, no chat. A não tem cena questão, não. final, a cena final é nessa cidade fictícia, junto ao mar, onde vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta, escutando essa tua contextualização aí, a minha pergunta ela é mais histórica também, mais relacionada à Helena. Porque a Helena, ela, por mais que ela seja tão importante para o tradutor, a gente vê também um certo apagamento dela no próprio título, né? Ela não tem nome no título, ela é a noiva do tradutor. E a gente pode vê-la, de repente, como uma encarnação dessa tradição aí portuguesa da busca da imigração, como na busca de uma vida melhor e tal, porque ela sai em busca de uma vida melhor, e o tradutor não, ele tá ali, será que se eu comprar uma casinha, ela volta, eu tenho que trazê-la de volta para junto de mim e tal, fincar raízes aqui, ela não, ela quer ir para o mundo, né? Sim. Sim, lá está. Apesar de todas as questões que nós já falámos aqui nesta conversa sobre o estilo e as influências que têm autores de fora sobre mim, obviamente eu sou um autor português e sou culturalmente, geneticamente português, mas obviamente que carrego em mim todas estas questões, por vezes quase ambivalentes, que é, aliás, eu próprio, a minha relação com o país de amor-ódio, aquela relação de amor-ódio, crítica, às vezes odeio isto, outras vezes se critica porque preferia e achava que isto podia ser melhor. Portanto, há toda essa relação amor-ódio. Portanto, o tradutor, obviamente, que quer manter-se na vida que tem, mas ao mesmo tempo não quer, que eu acho que também é algo que é muito, não sei se tanto humano, mas pelo menos português, é aquela questão de nunca se estar bem no sítio onde se está, e mesmo a própria partida, a imigração de Helena, também é algo muito português e que exige coragem, portanto, eu também já fui imigrante e é sempre difícil partir para outro país, sobretudo quando não é a nossa língua, exige uma tomada de ação e obviamente que este tradutor acaba por se arrastar um pouco, obviamente não gosta da vida que leva, acha que está mal, mas ao mesmo tempo ainda não conseguiu ou não consegue quebrar o ritmo ou a rotina ou a vida que leva, portanto, ao passo que Helena já avançou para esse outro lugar, essa partida. Mas sim, é uma leitura que pode ser feita também em relação à diáspora portuguesa e aquela relação de aquele que quer ficar, quer manter a coisa, mas também aqueles que querem partir em busca de algo melhor. Acho que a Bárbara também tem uma pergunta. Acho que a Bárbara
Bah. Achei que você ia falar alguma coisa antes para manter a tradição. De fazer um comentário antes da próxima pergunta. Mas eu achei interessante, na verdade, agora que o Rafa falou, porque não só tem essa inversão da gente acompanhar a história de quem fica em Portugal, como a própria inversão de ser a mulher quem entra no barco, né? Geralmente quem fica na terra são as mulheres, quando a gente pega. Sim, E não só na sim, literatura sim. portuguesa, mas qualquer literatura Sim, de sim, sim, sim. conquista, assim, né? Então Sim, agora, sim, anotando aqui. por acaso nunca tinham falado em nenhuma das leituras ou dos leitores que falaram, que alguma vez tenha tido conhecimento, falaram sobre essa impressão, mas é uma questão interessante porque, de facto, tradicionalmente, aliás, ainda hoje em dia, e nota-se muito, sobretudo agora, por exemplo, com estas levas de refugiados que nós temos aqui na Europa, vêm sobretudo os homens, as crianças e as mulheres ficam para trás. E antigamente também acontecia muito na imigração portuguesa, era, muitas vezes ia o homem primeiro, e depois ia a mulher e os filhos. Portanto, às vezes os filhos até ficavam para último, ficavam com uma avó, uma tia. Portanto, a mulher é deixada para trás e o homem... Aliás, eu tenho uma história interessante que eu tenho um bisavô meu, fui para o Brasil e deixou aqui a família toda e nunca mais voltou. Portanto, também havia essas práticas, eram muito comuns, que eram pessoas que abandonavam. Hoje em dia seria tido moralmente reprovável, mas aliás, acho que na altura também já seria, mas acontecia muito pessoas que partiram e nunca mais voltavam. Eu sei que eu tenho um bisavô que foi para São Paulo e nunca mais voltou, deixou aqui os filhos e a mulher, ficaram entregues a si próprios. Com tudo que isso tem de reprovável, acho que é um pouco ascaroso, mas pronto. Sim, neste caso é a mulher que toma, que ganha coragem, que parte e mesmo sendo difícil ela toma a decisão de partir e que não, ele continua apegado àquela vida com aqueles problemas. Não sei Aqui se... no Brasil, alguns anos, alguns bons anos atrás, tinha a tradução do homem ir embora com a desculpa de que ia comprar cigarro, né? Aí passava 2, 3, 10, sim, 20 anos. essa também era comum em Portugal, a sair para comprar cigarros, saiu para comprar cigarros, nunca mais voltou. Acho que essa também se usava aqui. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre o livro? Alguma dúvida que queira tirar com o João? Então, eu fiz um comentário, mas eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Só uma curiosidade, na verdade. Você, como tradutor, você lê as obras que você escreveu traduzidas em línguas que você fala? Você tem esse costume? Você tem contato com os tradutores seus para outras línguas? Sim, se for línguas que eu conheço, aliás, eu já me traduzi a mim próprio para inglês. É uma história complicada, a tradutora teve um ano, mais de um ano para fazer a tradução, depois chegou ao fim e não tinha feito nada. O que acontece? Não havia muitos tradutores no momento que tivesse a ficar aquilo, eu traduzia o próprio de português para inglês. Portanto, eu também sou um caso não muito comum de um autor que se autotraduziu. Mas sim, por exemplo, posso dar aí, há pouco falei da tradução que está para si, da devastação do silêncio nos Estados Unidos, está a ser feito por uma colega americana e ela levanta umas questões, algumas dúvidas e envia-me o texto final. Obviamente que eu não pretendo mexer no trabalho dos colegas, mas é por curiosidade, não é? Respondo mais a dúvidas, não estive ali a ver, olha, acho que isto está mal, eu faria isto de outra forma. Vou entrar por aí. Obviamente que há línguas que eu tenho de confiar, portanto, como falei no início, em georgiano e em sérvio, como agora obviamente eu não sei nada do que está lá escrito, não é? Tenho que confiar neste caso até foram sempre mulheres que traduziram. Tenho que confiar nas tradutoras, porque eu não percebo, no caso da Geórgia, nem sequer percebo o alfabeto, não é? Portanto não sei se está corretamente traduzido ou não. Terei de confiar. Agora, se for uma língua que falo, sim, há aquele interesse, embora não me preocupe muito, porque à partida são colegas, são bons profissionais, as editoras contratam-nos para serem bons profissionais. Não sei se respondi à pergunta ou sabia, mas...
só contextualizando a escolha desse livro para o pacote, né? A gente tem uma tradição, a gente já tem mais de 5 anos que a gente envia os livros para os assinantes, né? E aí, quando chegou de alguns meses para cá, as pessoas começaram a falar, olha, porque a gente sempre teve uns livros com as pegadas mais políticas, mas sempre umas coisas mais trágicas, tá? As pessoas começaram a pedir para a gente mandar uns livros um pouco mais leves, né? E eu comecei a fazer a curadoria e tal, e cheguei ao teu. Aí eu falei, bom, esse não é algo que se diga que é leve, mas é divertido. É um livro divertido de se ler. Então, é como acho que a Bárbara falou aí no chat, o bom da literatura portuguesa também é que é recheado de ironia, de sarcasmo, que a gente fica lendo com aquele risinho de canto de boca, né? E aí foi bem legal assim, a receptividade que eu tive da tua obra, assim, os retornos que eu tive dos leitores. E eu queria ouvir mais de vocês aqui presentes também, o que é que vocês acharam. Como eu sempre falo, eu não sei se o João tem problema com isso, mas pelo que eu vi aí mais cedo, ele não vai ter. Mas quero que vocês digam se gostou e principalmente se não gostaram, Tudo, porque quero a ouvir gente tudo. gosta, eu acho que o escritor ele também está aberto a escutar. Claro que, como o Mussa falou uma vez com a gente, claro que você falando porque, o que é que não gostou, porque é bom o escritor ouvir isso, né? Ah, sim, claro. E se quiserem falar, estejam à vontade. Se ficarem Quero encabulados. falar. Vamos, Eu Aline. quero falar. Bom dia. Bom Prazer, dia. João. Conhecer um autor de livro que a gente gosta é melhor ainda, né? Eu confesso que eu ri muito. Eu não sei se era essa a sua intenção, mas que eu Sim, fiquei muito feliz. Eu ria lendo, né? Esse personagem é muito divertido, o tradutor. Até quando ele estava zangado, quando ele estava Principalmente esbravejando, quando ele está zangado. né? Quando ele estava lá brigando com o cara que ele ia planejando que ele ia brigar muito, chegou lá, deu uma. Mas aí fica mais engraçado ainda. Eu dei uma saída aqui por um problema técnico, não sei se alguém perguntou, mas essa escolha do Kartoffel, da história da batata, da onde saiu isso? Porque eu adorei essa ideia, adorei dele estar xingando a pessoa e ele não tem a mínima ideia do que quer dizer aquilo, porque ele esqueceu. Sim. E ficava cada vez mais engraçado. De onde saiu isso? Ora bem, o Kartoffel é dinamarquês, neste caso batatas. Não sei se aqui alguém fala alemão, portanto é muito parecido com o A minha alemão. irmã fala alemão, a minha irmã fala bem o alemão, e eu indiquei o livro para ela, porque ela gosta de tudo que cita, e eu fui correndo pesquisar e adorei a ideia. Eu jurava que ele estava falando batata em alemão errado. Não, é dinamarquês. Depois eu Batatas. pesquisei. É dinamarquês. É parecido porque é comum em várias línguas. Aliás, em russo também tem umas parecenças, mas Tem umas variantes. em islandês e faroense também é kartoffel. Em sueco e norueguês é que é potatis, já vem mais como em português o batata. Agora não sei explicar a origem de cada uma, mas se quiserem pesquisar, ou eu até posso pesquisar isso. Mas, portanto, é muito parecido com o alemão, mas nesse caso era mesmo dinamarquês, é batatas em dinamarquês. Aliás, eu tenho um colega dinamarquês que leu o livro e depois também deixou logo piada, porque não está traduzido em dinamarquês, mas leu em inglês e achou piada no Kartoffel. Surgiu porque eu queria criar uma palavra que o tradutor dissesse e que mais ninguém compreendesse. Portanto, que fosse muito diferente daquilo que é em português. Lembrei-me de Kartoffel, que é muito diferente de batatas em português. Se é Kartoffel no português, a partida não sabe, a menos que seja alguém que sabe alemão e chega lá por associação, não sabe o que é Kartoffel, porque não tem nada a ver com batatas. Portanto, acabou por se criar, por vir daí, dessa minha vontade de encontrar uma palavra que fosse muito diferente do português e que no fundo fosse quase nonsense, no sentido que aquilo no fundo não diz nada, não é? Batatas. E não sei porque na altura lembrei-me de Kartoffel, não sei se estaria a traduzir, acho que não estava a traduzir nada dinamarquês, mas não sei, ocorreu-me essa palavra. É um misto de procura com acaso, como é muito da escrita. Eu li esses trechos da primeira vez que ele usa para
para... É Lucrécia. É, a dona Sim, Lucrécia, sim, né? Dona Lucrécia, sim. Eu li isso para os meus alunos do ensino médio, eu levei teu livro para a sala de aula. E foi assim, eles acharam super engraçada a ideia. Aí começamos a pensar assim, gente, vamos inventar umas palavras para a gente xingar a pessoa, sem ela saber que você está xingando ela. Eles adoraram, eles adoraram. O mais curioso agora, até referente a esta questão, é que eu fiquei a saber, na altura, quando escrevi o livro, não sabia, aliás, só soube este ano, é que Kartoffel em alemão é usado como insulto em países eslavos, países da Europa de Leste e nos Balcãs. Por exemplo, chamar alguém Kartoffel é dizer que é descendente de alemão. Não me perguntem o porquê do Kartoffel em específico, mas dizer é como dizer que tem cabeça de batata ou coisa assim. Usada em países de leste, portanto aqui na Europa Ocidental não é, obviamente que não há esse tipo de insulto, mas fiquei a saber, e aliás eu tenho um colega meu americano que mora na Eslovénia, ele não é alemão, é americano, mas foi insultado de Kartoffel este ano por um esloveno, que se calhar julgou que era um alemão, como há muitos alemães que se reformam e vão para a costa do Adriático, mas é usado como, curiosamente, é usado como um insulto nos países de leste, embora na altura não fazia ideia que assim o era, quando escrevi o livro, só por curiosidade. Deu certo. Parabéns, Então, mais uma vez. Obrigado. eu espero que eles não vejam o marcador, né? Porque... Mas, gente, mais alguma pergunta para a gente poder liberar o João? Alguém tem mais Pronto, alguma? só para, em relação a que me perguntaram se o efeito, se a intenção era fazer rir, sim, é uma das intenções. Aliás, todos os meus livros, não só este, mas os meus outros livros, têm um humor específico e que eu tento passar na narrativa e que cria, que seja divertido para o leitor, nesse sentido. Não é? Há um misto de sarcasmo, ironia, algum nonsense, sobretudo noutros livros, é mais patente. Portanto, é um dos meus objetivos, sim. Tu ainda moras em Vila Nova de Gaia, João? Por acaso agora estou-vos a falar, não estou em Vila Nova de Gaia, mas sim, morar estou em Gaia. Não sei se sabe onde é, mas é na margem sul do Rio. Portanto, conheci o Porto, talvez já ouviram falar do Porto, que é a segunda cidade portuguesa. O Porto eu já Pronto, fui. é encostado, é do outro lado tem o Rio Douro, do outro lado é Gaia. Muitas pessoas julgam que não é Porto, mas está dividido. É onde tem as cabos do vinho do Porto, não sei se visitaram, pronto, aí é Gaia. Aliás, Portugal vem de Porto e Gaia, que é aeroporto, escala é romano, de origem, depois condado portugalense. Portugal não vem da junção dos dois. Só uma curiosidade histórica. Então, era isso que eu ia falar agora no final. Foi a Bárbara, pode falar, Bárbara, por favor. Bárbara. Ela botou aqui um hashtag, traz mais João Reis DBA, que a gente quer ler mais livros teus aqui, João. Eu acho que a gente tem muitos autores portugueses que, pela similitude da língua e tal, deveriam chegar mais ao Brasil mesmo. Também acho que devia haver mais comunicação também. Eu também gosto muito de literatura brasileira, há vários autores que gosto muito, e por vezes tenho mesmo de importar do Brasil, porque não temos cá edições e não há muito contacto, quer dizer, algum, mas acho que devia haver mais, tendo em conta a proximidade e a questão linguística, devia haver mais, porque por vezes torna-se difícil aceder a certos autores, pelo menos em livro físico, tanto de um lado como do outro. Então, não há, às vezes acho que devia haver mais receptividade, como há no mundo, por exemplo, de língua espanhola, em que às vezes acaba por haver mais cruzamento entre os países. Acho que devia haver mais entre Portugal e o Brasil, sem dúvida. Entrando nisso, a Bárbara perguntou quais autores portugueses e brasileiros que você gosta. Contemporâneos ou qualquer um? Brasileiros. Rubem Fonseca, gosto muito.
Machado de Assis, Daniel Galera, exceto um livro dele, o resto gosto. Li este ano também um autor que também fiquei a gostar, Davi Boaventura, Clarice Lispector, Ivan Ângelo, não sei se também Guimarães Rosa? Não percebi. Não, Ivan Ângelo, não sei se. Não, o mais, não. não conhece? Não? O mais engraçado é que eu li o Ivan Ângelo em inglês, nem sequer foi em português. Que encontrei-o traduzido numa livraria de livros usados em Montreal, no Canadá. Portanto, li um autor brasileiro em inglês, que é curioso. Foi aí que o descobri, depois entretanto já li mais coisas. Graciliano Ramos, também gosto muito. Leio assim também a tentar lembrar mais contemporâneos, às vezes leio e depois não fixo, ou agora não vem a estar a pensar se. Pronto, já tem alguns nomes aí. Havia mais alguém? Bem, pronto, agora não me está a ocorrer nada. É português. Português é mais difícil. Português é mais difícil. Não, assim que gosto mesmo. Pronto, não tem de ser só autor. Saramago, gosto muito, sim. Essa de Queiroz, também gosto. Um português contemporâneo, mas talvez não conheça. Paulo Faria, também é tradutor. Ania Cássia Rebelo, tem uma autora portuguesa. Também já está editada no Brasil, essa eu sei que está. Gonçalo M. Tavares, certas fases. A portuguesa, que Ana Cássia Rebelo, eu posso escrever aqui. Só agora que lançou o segundo livro em português, mas o primeiro está editado no Brasil, deixa eu ver. Acho que a lista da gente, de leituras da gente aumentou bastante, né? Já. Não, acho que os brasileiros provavelmente já os conhecem a todos, não sei. Não sei, talvez Davi Boaventura, mais recente. Não, conheço. Conheço o Daniel Galera, e eu acho que o livro que você falou que você gosta deve ter o Barba Ensopada de Sangue, né? Barba Ensopada de Sangue, também gosto. O Mãos de Cavalo, também. O que eu não gostei foi a Cordilheira, acho que sim. Meia-noite e 20, eu acho. Meia-noite e 20, eu acho. É isso também. Daniel Galera, acho que tem um livro novo, não é? Esse não li. Sim. Eu acho que o João Pedro ainda quer fazer uma pergunta. Sim. É uma pergunta relacionada a isso dos autores brasileiros. Você até citou a Clarice Lispector. E uma cena do início do livro me lembrou muito o conto da Clarice, que é aquele conto Amor. Eu não sei se você já leu, se foi uma influência. Talvez tenha lido, mas eu já li Clarice há muitos anos. É que nesse conto tem uma cena que, enfim, a protagonista ela tá num bonde e ela derrama a sacola com as compras dela. E aí me lembrou muito aquela coisa da mulher do elétrico derrubar os alhos. Não tenho ideia, mas não foi, se foi referência, se foi influência, não foi consciente. Portanto, posso ter lido. Foi coincidência, então. Sim, foi coincidência, então, sim. Já li Clarice já há muitos anos. Falar em literatura portuguesa, não foi citado pelo João, mas hoje também é aniversário de um autor português, o Valteiro Guimarães, para quem tem proximidade com ele, mande os parabéns. João, queria aqui agradecer a sua presença. Foi uma verdadeira aula sobre o ofício de tradutor, sobre a história portuguesa, sobre a sua escrita. A gente bateu muito papo aqui hoje. Eu vou lhe desocupar nesta tarde de sábado, né? Você me falou que ainda estava chovendo por aí. Aqui em Fortaleza está fazendo sol. Em Fortaleza, não sei no resto do Brasil.
Mas queria te agradecer de verdade. A gente está aqui à disposição. Muito bom conversar sobre livros. Como eu sempre falo, é ótimo começar o sábado conversando sobre literatura. Para quem adora a literatura como a gente, é sempre uma ótima forma de terminar e de começar a semana, né? E pronto, eu também agradeço a todos que estiveram presentes. Também foi um prazer falar convosco e responder às perguntas. Não sei se ficou alguma por responder. Espero que um bocadinho. As perguntas cruzam-se. Mas acho que se alguém mais tiver alguma coisa, alguma questão a levantar, à partida. 3, 2, 1. Estou brincando. Agora a gente vai fazer a nossa foto, né? Ok. Com o livro. Todo mundo segurando seu livro, que eu vou tirar o print. Acho que é a primeira vez que a Janine participa. Janine, é só levantar o livro, tá? Que ele entrou no meio da conversa, não dei as boas-vindas. Então, não vou dar o print agora, só depois. Pronto. Depois eu dou o print quando eu salvar o vídeo. Mais uma vez, pessoal, obrigado. O próximo encontro vai ser... o João também, ele está no Instagram, né, João? Se quiserem falar com ele, Sim. o Instagram dele é joãoreis.autor com TH. Se quiserem também sugerir autores brasileiros que eu não conheça, também. Sim, Estejam à vontade. ótimo. Ótimo. Próximo encontro vai ser dia 30 de outubro, sobre o livro de... Coincidentemente, João, livro de setembro, é um livro de literatura nórdica. Eu não sei se todos já receberam. É finlandês, não é? Mas o finlandês não traduz. Eu estou tristíssima porque não recebi meu livro. A Aline não recebeu ainda, então não posso dizer qual Eu é. estou sendo deletada da sua vida, Rafael. Não sei por Não, quê. de forma alguma, Aline, jamais. Mas depois eu te falo no privado qual foi, João. Ok. Te mando o nome. Mas, pessoal, obrigado. Bom restinho de sábado para vocês. Até o próximo. Obrigado. Já tenho aqui uma sugestão, Conceição Evaristo. Ok, obrigado. Maravilhoso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, João. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Grava aqui como é que para gravar isso. Lá em cima.